Oi, meus amores, bom dia! Como é que vocês estão? Estou aqui de cenário novo, como vocês podem ver. Ontem a gente ficou até tarde organizando aqui uma escrivaninha e aí aos poucos eu vou mudando o cenário aqui nessa janela, trazendo as coisas diferentes, mas eu já fico super empolgada porque o frio aqui tá chegando. Então, não vai ser sempre que eu vou aguentar estar lá fora. Né? Porque faz -10, -12, olha lá, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então eu vou ficar trocando para vocês também não enjoarem, né? E o versículo que nós estamos estudando é a parábola do semeador, Lucas 8, do 5 ao 8. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Nós já estudamos esse versículo que se trata do terreno das emoções. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Aqui foi o quê? O terreno da mente. E hoje nós vamos estudar outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Então, hoje nós vamos estudar sobre os espinhos, o terreno da carne. A gente chega a ficar assim, né, ó, para estudar sobre isso, porque a nossa carne já fala muito sobre si. Então, vamos lá. Eis o dia de tratar do solo com espinhos. Mas que terreno é esse? Talvez você se pergunte. Acredito que essa terra represente os desejos e os anseios da natureza humana. Por mais controverso que possa soar, afinal os espinhos são pontiagudos, duros e facilmente podem ferir. De forma metafórica, quando nos referimos a eles, fazemos menção a situações difíceis, intrigas, distanciamentos, dores e tudo o que pode nos afetar quando tocadas por seu ferrão. Aprendemos na Bíblia que a carne busca os próprios interesses e luta contra o espírito. Como é próprio da natureza humana, o que é produzido pela carne pode destruir não apenas a nossa vida, mas a de todos que estão ao nosso redor. A semente que cai entre os espinhos simboliza a mensagem recebida, que logo é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, de modo que nunca chega a maturar. Tal falta de amadurecimento pode ser vista com nitidez em nossa geração, que é altamente hedonista e obcecada pelo prazer. A regra vigente afirma, por exemplo, quero ter prazer, não importa se vou romper uma aliança ou ferir alguém. E aquilo que a gente tratou no episódio passado também, no devocional passado, onde as pessoas visam somente aquela felicidade momentânea. Ah, o que importa é ser feliz. A vida é só uma, o que importa é ser feliz. O que importa é saciar o meu prazer e as minhas vontades. Quando, na verdade, Deus não nos colocou aqui nessa terra para isso. E a gente sabe muito bem. A gente escuta, a gente aprende, a gente lê a Bíblia, mas a gente não pratica. É muito difícil seguir os princípios e a vontade de Deus para a nossa vida. E esse é o motivo pelo qual vemos tantas crianças e jovens com pouca tolerância à frustração, ao mesmo tempo que nos deparamos com homens e mulheres de 40 anos que se comportam como se tivessem 12, caso algum prazer lhes seja negado. As ocupações, inquietações da vida, imaturidade e afastamento de Deus têm destruído casamentos, ministérios e chamados. Muitos estão cansados e sufocados, pessoas cuja semente interior não amadurece nem alcança o crescimento planejado. Como alertam as Escrituras, vivemos em uma época de indivíduos viciados em prazer e amantes de si mesmos. Isso é algo contra o qual devemos lutar. Não por acaso, se você se atentar apenas em nutrir a sua natureza humana e em satisfazer os desejos da carne, acontecerá o inevitável, a autodestruição. E hoje as pessoas se encontram em estado de calamidade e destruição, mas não sabem o porquê. Aliás, como eu sempre falo, quer culpar Deus e o mundo, mas não quer olhar para os seus próprios atos, para as suas próprias atitudes e rever tudo aquilo que fez e as escolhas que teve para te levar àquele lugar. Porque uma coisa é certa, todas as nossas escolhas, as nossas atitudes vão haver consequências.
Se elas forem boas, serão consequências boas, mas se elas forem ruins, serão infelizmente consequências ruins. E uma sequência de várias escolhas ruins te levam à destruição. E o pior, que ela não só leva a tua autodestruição, como a destruição de todas as outras pessoas ao seu redor e de muitas vezes de tudo aquilo que você levou anos para construir. E Deus nos fala em Provérbios 3:5, vou só abrir para vocês aqui. Ele fala que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Mas a gente vive como se não houvesse esse versículo. A gente vive como se não houvesse essa palavra. Porque pode até existir, você pode até ler, mas são poucos os que vão querer seguir do fundo do coração isso aqui. E aí você diz, mas eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu vou à igreja, eu vou a isso, mas no seu dia a dia você toma várias decisões erradas. Decisões que não condizem com o que Deus quer para você, com o que Ele lhe direciona, porque muitas vezes Ele está até te direcionando, mas a vontade da sua carne fala muito maior. Então você vive em mentiras, em falsas promessas, dando falsos testemunhos sobre a vida de outras pessoas também, fazendo escolhas totalmente erradas, enganosas. Isso porque em torno dessas inquietações circulam a inveja, o medo, a arrogância, a fixação pelo sucesso, o ego, vícios tão próprios do nosso tempo que pouco a pouco sufocam a semente. Esse ciclo de preocupações e pecados mantém a pessoa ocupada, como se estivesse em um balanço. Apesar da movimentação, não sai do lugar. Isso significa que a natureza carnal tem o poder de manter homens e mulheres ocupados, sem que de verdade façam algo útil. Pare e pense. Se você fosse correr uma maratona daqui a 6 meses, o que deveria fazer hoje, amanhã e nos próximos dias? Obviamente, treinar para a corrida. No entanto, nenhuma preparação física é prazerosa. Os músculos doem, os nervos reclamam e você, quem sabe, terá câimbras, mas tudo isso faz parte de um objetivo mais amplo. E para se chegar nesse objetivo, você tem que caminhar, tem que fazer parte de um processo. A nossa natureza negligencia todo tipo de treino e sacrifício. Por outro lado, para viver integralmente com Deus e evitar que algumas sementes caiam sobre pedras, você precisará esmurrar o seu corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios 9:27. Mulher, os espinhos nos sufocam e não permitem o nosso crescimento. Isso sem contar que os ferrões nos tiram a beleza de viver. Talvez seja em razão disso que o Senhor esteja levando você a uma estação de simplicidade e menos exposição ao prazer, na qual a semente conseguirá respirar e finalmente terá alívio, paz e tranquilidade para se desenvolver de modo saudável. Tenha em mente que o maior prazer que Deus pode nos dar é a sua presença. Ele é o único que tem o poder de satisfazer a nossa alma. Por isso, não permita que os espinhos da sua carnalidade batalhem contra a presença e sufoquem a raiz. Posicione-se. Então, basicamente o que ela disse aqui é que nós temos que fazer uma escolha. E eu te pergunto, qual a sua escolha de hoje? Quando nós escolhemos a carne, quando nós escolhemos os prazeres da vida, a nossa vontade, nós estamos dizendo não para a presença do Espírito. Nós estamos dizendo não para a presença de Deus e para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então eu te pergunto hoje, qual a sua escolha? Em qual terreno você quer plantar a sua semente? Naquele terreno que quando a semente vai ser plantada, vai ser sufocada e engolida pela terra? Que não irá produzir frutos? Ou naquele terreno que vai te trazer prosperidade? Naquele terreno que vai te trazer paz? Porque Deus, o Espírito Santo, é o único que vai poder preencher o nosso coração. Então talvez você está buscando preencher o seu coração
em lugares, em momentos e em coisas erradas que nunca vão preencher verdadeiramente. E eu quero orar não somente por você, mas por mim também. Pela nossa casa, pela nossa família, que a gente saiba buscar a presença do Espírito Santo. Que a gente não diga não para o que Deus tem para nós. Que a gente abra o nosso coração. Que Deus, Senhor, abra a nossa mente para que a gente faça as escolhas certas. As escolhas que vão levar a um caminho próspero, a um caminho frutífero em Deus. Então é o que eu te peço hoje, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos dias, mas principalmente que estejamos aptos a escutar a Tua palavra, a absolver e a praticar em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.